para a gente ouvir juntos o Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, a partir do verso 22. Felipe estava falando há pouco, não esse Felipe, o outro Felipe, Felipe da Débora, posso falar assim? Pronto. Felipe estava falando que ele distribui os nossos devocionais no grupo dos caminhoneiros, né, do WhatsApp. Netão também está nessa pegada, Netão, a gente está junto aí, espalhando o devocional. Ontem eu fui lá na casa da Glei, rapidinho, passei lá, tinha a amiga dela lá que recebe os devocionais também. É assim que a gente vai crescendo como igreja, né? O devocional, ele é uma ferramenta para o reino, né? Me senti honrado também, Gil, com o pão. O pão é bom, hein? Eu, apaixonado, ó. Perfeito, ficou ótimo. Aprendeu, ficou ótimo. Gênesis 25, 22. Se você puder deixar a tua Bíblia aberta aí também, ou confiar em mim, nós vamos caminhar a partir desse verso 22 aí um pouquinho. É uma conversa, é um bate-papo. Na quarta-feira eu iria falar sobre família na Shammah Church de Newark. Newark. A pessoa fala, pastor, é Nova York? Não, é Newark, Nova Arca, né? Eu ia pregar sobre família lá, mas aí Deus virou a chave e eu acabei falando sobre ansiedade. E eu ia falar hoje sobre família aqui, né? Porque eu amo falar sobre família, mas aí eu estava conversando com o Felipe, batendo um papo, e de repente eu estava entre família e alma, emocional, cura da alma. Não, vamos falar sobre cura da alma, vamos falar sobre emocional. Ele falou, não, fala que o Espírito Santo colocar no teu coração. Eu falei, então vamos lá para cura da alma. Vamos falar sobre como superar conflitos emocionais, amém? E eu sei que você não tem conflitos emocionais, mas minha oração é que de alguma forma essa palavra ela possa servir para você edificar a sua vida, não é? E possivelmente você conhece pessoas que vivem conflitos emocionais internos. Então você pode depois compartilhar, pegar ela na plataforma do YouTube e compartilhar ela com essa pessoa que é importante para você. Gênesis 25, 22, está escrito assim, vamos ler aqui para a gente poder ter a mesma língua. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, que a tua palavra que é viva, que ela produza nessa manhã vida nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, fique à vontade no nosso meio. Assim oramos gratos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Olha, nós somos o que ninguém vê, sim ou não? Você não é o que as pessoas estão vendo, você é o que ninguém vê. No conceito da aprendizagem do adulto, não da criança, porque a criança aprende aquilo que você entrega para ela. Mas no conceito de aprendizagem do adulto, o adulto, para aprender algo, ele primeiro faz uma pergunta para si: para o que esta informação me serve? Por que eu vou fazer este curso? Por que eu vou nessa palestra? Por que eu quero aprender isso? De que forma isso vai edificar a minha vida? E aí eu tenho uma pergunta para você. O que você gostaria que acontecesse daqui a 6 meses na sua vida? Daqui 6 meses. O que você gostaria que acontecesse? Pergunta estranha, não? Porque na verdade a gente quer que aconteça um monte de coisa, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que a gente quer que aconteça, né? Todos nós temos conflitos interiores. Perguntas não respondidas. Quais as que estão no seu coração? Por exemplo, será que eu casei certo? Não precisa responder não, tá? Porque ele falou assim, yes, né? O que Deus tem para a minha vida? Você já se perguntou isso? O que Deus tem para a minha vida? Qual é o meu propósito? Porque o meu propósito não pode ser só juntar a cadeira no final do culto, né, Su? Olha, o que é a diferença entre doença, síndrome e transtorno? Doença é a ausência de saúde. Síndrome é o conjunto de sintomas que definem um determinado estado clínico associado a problemas de saúde, mas que nem sempre tem as causas descobertas. Exemplo, ansiedade. A ansiedade é uma síndrome, é um conjunto de coisas que a gente nem sempre sabe o que é, né? Transtorno. Transtorno é um estado alterado da saúde
e nem sempre está ligado a uma doença, mas a uma condição da saúde mental. A maioria dos casos envolve o cérebro. Exemplo, a TDAH, que é uma perturbação de ordem psicológica e ou mental que causa incômodo. E o distúrbio? Distúrbio são alterações nas condições físicas ou mentais afetando o funcionamento da rotina. Exemplo, distúrbio de aprendizagem ou distúrbio do sono, que atrapalha a pessoa. Então, quando eu tenho um distúrbio emocional, quando eu tenho uma situação que ela me incomoda, de alguma forma, de algum jeito, essa situação ela vai tirar eu da rotina, vai tirar eu do equilíbrio, vai me tirar do eixo. E aí a gente pode pegar as dúvidas, né? Quais são as principais dúvidas do coração? Vou dar alguns exemplos aqui. Uma dúvida do coração: quais são os meus objetivos? É uma dúvida que eu tenho, né? Quais são as suas preocupações? Outra dúvida que você... Quais são as suas preocupações? São suas, mas são dúvidas. A gente se preocupa por quê? Porque a gente tem dúvida. O que ainda não está bem em minha vida? É uma outra dúvida. O que não está bem? Essa área aqui, financeira, espiritual, familiar. O que faz com que você desanime? O que suga as tuas energias? Que fala para você mesmo assim: não vale a pena isso, eu não vou continuar nesse negócio, eu não vou mais acreditar nisso, eu desanimei, eu quero parar, eu não confio mais. O que você deseja mudar no seu jeito? O que você deseja mudar no meu jeito de ser, na minha postura, na minha forma de ser como pessoa? O que eu desejo mudar? Uma outra pergunta nós falamos o mês de novembro todo a respeito disso, pelo que você é grato? Pelo que você é grato? Tem gente, eu já atendi pessoas que falaram para mim: pastor, eu não tenho motivos para agradecer, porque ela só olhava para o problema, ela só olhava para a dor, para o momento que ela estava vivendo, mas o momento que você está vivendo, ele não define a sua vida, ele é um momento, é uma fase, é um aspecto, né? O que traz significado na minha vida? É uma outra pergunta. Nós temos 4 pilares que sustentam o nosso ministério: adorarmos a Deus, promover transformação, gerar significado e expressar Jesus. Se o que estamos fazendo não adora a Deus, por que estamos fazendo? Não tem sentido de fazer. Se o que estamos fazendo não promove transformação, também não tem sentido de fazermos. Se o que estamos fazendo não gera significado na vida das pessoas, não tem sentido de fazer. E se o que estamos fazendo não expressa Jesus, pode parar de fazer, porque não está expressando Jesus. Então, o que traz significado em sua vida? E uma outra pergunta é: o que te impede de conseguir? O que te impede de conseguir? Rebeca, ela tinha uma dúvida. Essa história que nós lemos é da Rebeca, nora de Abraão, e Sara, esposa de Isaac. E ela tinha uma dúvida, ela faz uma pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ela estava grávida, e ela vai até Deus fazer essa pergunta. No original a pergunta é: por que eu estou assim? Eu me lembro de um momento da Tânia. Tânia, de repente, deu um desarranjo lá emocional, e a Tânia sentia muitas dores no corpo. Quando dava 4 horas da tarde, a Tânia já esparramava no sofá, e ela dizia assim: olha, eu tenho a sensação que alguém pegou um canudinho e sugou todas as minhas energias. Não tinha energético que resolvia, que dava jeito. E irritada, muitas vezes eu cheguei em casa com o Raniel, ia pegar ele na escola, chegava em casa, a hora que eu chegava em casa, que eu entrava, a Tânia estava na cozinha ali, tentando fazer o almoço, chorando, né? Ou às vezes com um semblante que você percebia que não estava bem. E eu falava para o Raniel assim: ó, melhor a gente ir almoçar no restaurante, que hoje aqui em casa não vai dar não, tua mãe não está bem. E a gente ia para um restaurante muito bom, perto da nossa casa, e a gente ia para lá. E foi arrastando aquela situação até o dia que ela foi no médico, e ela sentou na frente do médico, chorando, e disse para o médico assim: o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. E aí, eu fazia os exames, e aí foi diagnosticado uma alteração na glândula tireoide, e aí teve que entrar com medicamentos para resolver, para trazer soluções, e um comprimidinho pequenininho, diariamente, trouxe resultados extraordinários para a nossa casa. Nem sempre é espiritual,
às vezes é emocional, mas às vezes é físico. Nós precisamos ter essa sabedoria de compreender e separar. E ela vai até o Senhor e diz assim: olha, eu não sou assim, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Ela teve uma atitude, mas a gente vai falar sobre essa atitude lá no final. O que eu aprendo com essa história dessa mulher sobre resolvendo ou, como eu disse, superando os conflitos emocionais? A primeira coisa que eu aprendo, você pode ir aí para o verso 20, Gênesis 25, 20. Gênesis 25, 20, está aqui, ó, nós vamos ler o 20 e o 21. Isaac, tinha quantos anos? 40 anos. 40 anos é uma idade desafiadora, viu, queridos? 40 anos, porque 40 anos é aquela idade que o homem, ele está como se andando em cima de uma corda bamba, e ele tem a sensação que a qualquer momento ele vai perder o equilíbrio. Ele não é mais novo, mas ele ainda não é velho, e ele pensa assim: meu Deus, e se eu errar agora, o que vai ser da minha família? Como é que eu faço? Então é uma idade de muitas dúvidas no homem, assim como a idade dos 60. Quando dá uns 60, dá uns bugs aqui na cabeça do cara. Tem que pensar bem. Quando tomou por esposa Rebeca, então ele tinha 40 anos quando ele casou. Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Agora, olha o verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Bacana, né? Tudo certo. Casou, a mulher está grávida, e ele ora, a mulher engravida, e aí ela tem uma dúvida lá, vai lá com Deus, mas está tudo certo. Só que a primeira coisa que eu aprendo aqui é que existe sim um vazio emocional. Por quê, pastor? Porque duas informações são importantes nesse texto que nós lemos. Ao ler a história parece tudo certo, mas o texto vai dizer que ela era estéril. Ela não era uma pessoa frutífera, e nós somos chamados para frutificar. A esposa do filho da promessa, de quem viriam as multidões, era estéril, infrutífera. E quantas promessas de Deus você espera? E você não é mais frutífero porque você não consegue ver essas promessas se cumprindo. Quantas vezes o profeta ou a profeta, ou alguém através de um culto, uma palavra como essa, liberou uma palavra que atingiu o teu coração, você falou: isso aqui é para a minha vida, e você tomou posse, mas até hoje não aconteceu. Por quantas necessidades você tem orado? Quantas necessidades você tem orado? Eu e a Tânia estamos aqui nos Estados Unidos há 4 anos, vai fazer 4 anos agora, é o tempo que a gente conhece o Felipe e Sirlene. E nesses 4 anos nós temos orado: Deus, nós queremos ir ao Brasil. É uma necessidade nossa, pessoal. Vai fazer 3 anos que nós não vemos o nosso filho. É uma necessidade que temos de ver o nosso neto, dar um cheiro nele, um beijo nele. Então, por quantas necessidades você tem orado? Não uma vez. Não estou falando de uma oração. Não estou falando de orar uma semana. Eu estou falando de anos de oração. Mas veja, Deus responde a oração, amém? Porque a Bíblia diz que ele orou e a sua esposa ficou grávida. Deus responde a oração. Só que tem um vazio. Qual é o vazio, pastor? Olha o verso 26. Deixa a tua Bíblia aberta, a gente vai caminhando nela, tá? Olha o verso 26. Depois, a mulher ficou grávida, e depois que fica grávida, tem que acontecer o quê? Nascer, né? Nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, nasceu o irmão Jacó, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha, quando Rebeca deu à luz. Então nós estamos falando de um espaço de 20 anos. Não é de uma semana, não é de um mês, não é de 11 anos, é de 20. 20 anos orando, sem ter uma resposta. 20 anos esperando algo. Então, esse vazio, ele é o tempo da espera, mas também é o tempo de você ter alguém que ore por você, pela sua causa, de ter um companheiro de oração, de alguém que esteja junto com você, acreditando que Deus vai fazer, que é possível. Agora, eu também aprendo algo aqui. O que é? Desfaça suas malas emocionais.
Tem gente que ela está sempre pronta para ir. Ela tem a dúvida no coração. Não sei se eu caso, se eu não caso. Mas se casar e não der certo, eu vou embora. Ela entra no casamento pensando em largar. Não vai dar certo. Desfaça as suas malas emocionais. Tem gente que está aqui, não, eu só vim aqui passar uma temporada e eu já daqui a pouco eu vou voltar embora para o Brasil, mas já tem 10 anos. E ainda está com as malas prontas para voltar. Não faz isso. Desfaz as suas malas. Viva a vida aqui. Seja abençoado aqui. Abençoe as pessoas aqui. Seja frutífero aqui. Mas e o dia que eu tiver que voltar? O dia que vier voltar, arruma as malas. E vai. Mas quando eu não desfaço as malas, eu não enterro o coração, e a bênção não vem, e a coisa não acontece, e Deus quer nos abençoar, amém, queridos? Então, vamos viver o melhor que nós podemos viver aqui. Há um vazio, um tempo de espera, sim, há, mas aprenda a descansar em Deus, aprenda a continuar orando, perseverando e crendo que Deus sim responde à oração, amém? Você recebe para a tua vida? Segunda coisa que eu aprendo, nós estamos falando aqui sobre como resolver os conflitos emocionais. A segunda coisa que eu aprendo, vamos para o verso 23. Olha o verso 23. Porque na dúvida dela, ela vai consultar o Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Olha o verso 23. E o Senhor lhe respondeu. Deus responde, sim ou não? 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus traz clareza para ela, Deus traz uma resposta para ela. Se você confia em Deus, e a resposta que Ele tem para este momento é esta, por que a sua alma está em aflição? A segunda coisa que eu aprendo é que nós temos respostas que não nos satisfazem. Por isso que Por que isso está acontecendo? Porque as respostas que nós temos não nos satisfazem. Isaías 3,10 vai dizer: diga ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações, amém? Então dá um sorriso para a pessoa do teu lado e diga: vai tudo bem com você. Agora olha, entenda que para frutificar aonde você se vê, é necessário ter raízes aonde ninguém vê. Raízes, diga comigo, raízes. Então, ocupe-se em aprofundar o que Deus irá fazer em você. Se aprofunda nisso, se aprofunda nas suas raízes, porque Deus vai se ocupar em fazer você crescer, e no tempo certo fazer você frutificar, amém? Um dia Deus me ensinou algo muito interessante. Nós estávamos num projeto, e a gente encerrou aquele projeto, e ele era um projeto muito bom, e a gente foi para outro projeto, mas aí naquele outro projeto, tudo aquilo que estava lá, não dava aqui, não encaixava, e não frutificava, e Deus falou assim: olha, quando você pega uma jabuticaba, e tira ela do lugar, o Josimar levou a jabuticaba, essa semana, de um lugar lá para a casa dele, plantou lá, e dele água nela, né? Então, quando você pega uma árvore frutífera, que está produzindo num determinado lugar, e você leva ela e planta em outro lugar, lá naquele lugar, antes dela frutificar, ela primeiro precisa estabelecer as suas raízes. Então você vem do Brasil para cá, e você chega aqui, e você fala assim: caramba, mas você tem que ter raízes primeiro. Você muda de um ambiente, você não vai continuar frutificando como você frutificava naquele ambiente. Você é solteiro, você tem um estilo de vida. Quando você casa, até aquele casamento frutificar do jeito que você imagina, você precisa construir raízes no seu casamento. Até você muda de emprego, até você frutificar como você deseja frutificar nesse trabalho, você precisa criar raízes. Você não tem Jesus, frutifica de um jeito. Até você frutificar de um outro jeito, tem que criar raízes. Ontem eu atendi um rapaz, 41 anos de idade, e ele foi descoberto com um tumor no estômago. Aí fizeram a cirurgia, tiraram o tumor, mas os médicos falaram: olha, 2 semanas, ele está no hospital, 41 anos. Aí eu perguntei para ele assim: você conhece Jesus? Quando eu falo para você,
Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você sabe do que eu estou falando? Ele falou, mais ou menos, pastor, porque nunca ninguém falou para mim. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, quando você ouve falar de Jesus e você vem para esse ambiente que tem Jesus, antes de você frutificar nesse ambiente, você tem que construir o quê? Raízes. É necessário ter paciência. Paciência para gerar essa intimidade. Raízes rasas, elas não suportam e não sustentam os frutos. E raízes fortes passam por um processo, porque elas vão identificar os ambientes onde elas vão encontrar os nutrientes e a água que ela precisa para ela poder frutificar, para aquela árvore ter sustentabilidade, estar segura. O processo nem sempre é confortável, às vezes é dolorido, às vezes é complicado, é um ambiente escuro, tem que se reorganizar o sistema de raízes. Antes a árvore sabia onde encontrar água, mas agora ela não sabe, ela está lá perdida, ela está lá num outro lugar, tem alguém colocando água nela, dizendo, você vai dar certo, você vai conseguir, mas ela fala, mas aonde que, e se alguém parar de jogar água, onde que eu vou encontrar água? Então essas raízes precisam primeiro estar lá, para daí poder gerar. E quais são os perigos nesse momento que a gente percebe? É você comparar, o do outro parece melhor, a grama do vizinho mais verde, né? Vontade de pular etapas. Eu me lembro que nós éramos empresários e no ramo onde a gente atuava, Deus tinha nos abençoado e prosperado, e nós tínhamos caminhado bem, e andava de paletó e gravata, todos os dias, para todo lado, de avião. Na época, a aviação que tomava conta do Brasil, tinha um homem chamado Comandante Rolim, e ele veio com uma aviação chamada TAM, e ele revolucionou a aviação naquela época. Então, quando você chegava, tinha um tapete vermelho te esperando, o piloto do avião do lado do tapete para pegar na tua mão e falar, muito obrigado, bom dia, que bom você voar conosco. A refeição tinha salmão, filé mignon, um negócio espetacular. Hoje você entra no avião, a moça, você quer lanchar? Você fala, quais opções? Ela fala, sim ou não? Mudou as coisas, né? Então, a gente andava, e aí de repente nós saímos e começamos a igreja, aí começamos a empresa, começamos a igreja, não tinha nada, uma escassez, sabe aquela sensação? Você estava num carro a 300 por hora, bateu no muro, parou a vida, falei, meu Deus, para onde que eu vou, o que que eu faço? É tudo diferente, uma luta interior. Eu falei para Deus assim, Deus, me dá uma igreja de 1000, porque a gente é capaz, a gente pode, a gente consegue, eu estou preparado, eu estou capacitado. E ele falou, você quer uma igreja de 1000? Eu falei, eu quero. Ele falou, começa com 1. 20 anos como igreja, estamos caminhando, remando, plantando igrejas, porque a gente creu naquela palavra. Mas é um tempo em que ele foi preparando, trabalhando, mas quantas vezes deu vontade de pular etapas? Quantas vezes deu vontade de, não, mas eu vou dar um jeitinho, vou fazer isso acontecer, querer adaptar, querer uma resposta que não tem ainda, achar que Deus está demorando, não, Deus está demorando demais, e querer fazer com a força do braço. Você sabe o que acontece quando a gente faz essas coisas, sim ou não? Você sabe disso. Você sabe o que acontece quando você dá uma nota de $50 quando o policial pede para você o documento do carro aqui nesse país, né? Não tem jeitinho. Preto no branco, é ou não é? Então às vezes a gente tem que compreender isso. Jó 29:19, Jó vai dizer assim, Jó 29:19, vamos ler ali? Eu leio aqui, ó, dá certo também. Jó 29:19, as minhas raízes se estenderão até as águas, o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos, a minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão.
Então ele está falando que depois que isso acontece, e que nós compreendemos esse tempo, a honra se renova, e a nossa força para avançar volta, amém? Para fazer dar certo, para fazer acontecer. Só quem decide ter raízes profundas é que alcança as águas que precisa. Mergulhar em Deus, esperar em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus, amém, queridos? Terceira coisa que eu aprendo sobre como superar os conflitos interiores, Tiago 1,6, ele vai dizer assim: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Terceira coisa que eu aprendo, que a nossa maior luta é contra as nossas dúvidas. As nossas maiores lutas não são exteriores, mas interiores. Entre duas bênçãos, você precisa escolher uma. Eu vou para cá, eu vou para lá. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu pego isso ou eu pego aquilo. Vamos ver o verso 24. Gênesis 25, 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Essa dualidade que há dentro de nós. Alguém disse que há 2 leões dentro da gente, famintos, lutando um contra o outro. Qual é o que vence? Aquele que você sustenta. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos você tem razão. A Tânia conta a história de uma escritora famosa, que ela era pobre, e aí ela era pobre, ficou famosa, rica, e ela tinha vários complexos, vários traumas, e ela foi até uma loja comprar uma blusa ou uma bolsa, não me lembro, e ela foi junto com a filha, e chegou lá, ela viu 2 blusas que ela gostava muito. E aí, Glei, ela viu as 2 blusas e ela estava na dúvida qual blusa levar. E a filha dela falou assim: mãe, a senhora não precisa escolher, a senhora pode levar as 2. A senhora tem dinheiro suficiente para isso. Deixa eu dizer para você uma coisa. Às vezes, você não precisa escolher entre uma ou outra coisa. Você pode ter as 2. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Você pode escolher 2 caminhos ao mesmo tempo. Agora, precisa entender que um vai ser mais forte que o outro, um vai dominar sobre o outro, um vai ser maior que o outro. Você pode ter vários aspectos na sua vida que cooperam para o teu bem, mas um vai ser mais latente, mais forte, mais pujante, mais crescente que o outro. Mas você não precisa descartar uma coisa para ter outra. Por exemplo, alguém disse para mim assim: eu não vou ser crente não, porque ser crente é muito difícil, complicado demais, crente parece que não se diverte. Crente é que se diverte, e ainda vai dormir à noite sem ter preocupação na cabeça, e acorda o outro dia bem, e é feliz e tem paz. Ser cristão é a melhor coisa que existe na face da terra. Não existe nada melhor no mundo do que você ter Jesus, viver bem aqui e saber que vai para o céu. Glória a Deus, aleluia, é bom demais. Você não precisa escolher, eu tenho que escolher entre ser cristão e ser feliz. Não, eu sou cristão e feliz, abençoado, abençoado, amém? Dá um sorriso para o teu irmão, ajuda aí, fala: você é abençoado do Senhor. Quarta coisa que eu aprendo sobre resolver conflitos interiores, vamos para o verso 28, Gênesis 25, 28. Verso 28. Nasceram os filhos. Como que era o nome dos filhos? Esaú e Jacó. Você pode dar o nome para os filhos do que você quiser. Pode ser o carro, pode ser o pet, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro na conta, pode ser os filhos, o que você quiser dar o nome dos teus filhos. Os filhos deles eram Esaú e Jacó. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Um fazia uma coisa. Rebeca, porém, amava Jacó. Aí nós vamos perceber algo aqui, queridos, que é muito importante você perceber na sua vida: as distorções emocionais. Esse lar era um lar distorcido. O pai amava um e a mãe amava o outro. Havia uma diferenciação, havia uma preferência.
Eu não sei como que é a tua história, eu não sei como é que é lá, quem que a tua mãe ama mais, você ou a Ellie? O irmão, o Eric, aí ó. Olha, aí, ó. Tá. O filho nunca vê igual o pai. Imagina os dois conversando lá, Jacó e Esaú. A minha mãe me ama mais que você, mas o meu pai me ama mais que você. As preferências, as lutas, né? Aquilo que é para ser bênção agora vira dor. Esse lar agora tinha uma distorção. O pai tinha uma preferência, a mãe tinha outra. 20 anos com o mesmo propósito. 20 anos orando pela mesma causa, porque era estéril. 20 anos agarrados junto. Nós vamos orar, Deus vai abençoar, vai dar certo. Mas para Isaac e Rebeca, depois de conseguir a bênção se tornou mais importante que a fonte da bênção, a relação. Quantos lares você conhece que os filhos se tornam mais importantes que os pais? Aí os filhos crescem e vão, e os pais não sabem mais como conviver um com o outro, porque cada um ficava só com os filhos. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Quantos lares você conhece que os dois lutaram juntos para prosperar, compraram a casa, fizeram a empresa dar certo, tiveram sucesso. Aí o dia que tiveram sucesso, que agora é hora de usufruir, descobriram que cada um está para um lado. Essa semana nós atendemos um casal incrível, maravilhoso. Pensa numa família linda, linda, mas sendo destruída. Casa maravilhosa. 2 carros, não posso falar carro importado aqui, né? 2 carros nacional. Coisa mais linda na garagem. Família linda. Mas aí um dia eles acordaram e descobriram que cada um, mesmo dentro de uma relação, mesmo dentro do mesmo desejo, do mesmo propósito, cada um seguiu o seu caminho. Se distanciaram. Perdeu-se a comunicação. Perdeu-se os valores dentro do lar. Aí olhou para o outro e falou assim: e agora o que a gente faz? Aí eu conversando com o marido, ele disse assim: meu filho saiu às 6 da manhã para a escola. A aula começa às 8. Ele saiu às 6 da manhã para a escola. Chegou em casa às 11h30 da noite. Porque tudo que ele não quer é voltar para a nossa casa. Não tem prazer em voltar para casa. Perdeu-se. Olha que coisa impressionante. Jesus disse que toda casa dividida não prospera. Salmo 133 é na unidade que o Senhor ordena a bênção, amém? A bênção no lar. O pai amava um, a mãe amava o outro, haviam preferências, balança desigual. Mas não precisa ser assim. Você precisa equalizar as coisas, amém? Equilibrar as coisas. Diga para a pessoa que está do lado: não precisa ser assim. Quinta coisa que eu aprendo, vamos lá, caminhando para o fim. Gênesis 25, 29. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Diga, amigo, exausto. Quinta coisa que eu aprendo: existem coisas que nos cansam, e nós precisamos admitir isto para nós mesmos. Do que você está cansado? Do que você está cansado? Cansada? Quando cansados, nós corremos o risco de trocar o que mais desejamos na vida pelo que a nossa alma mais deseja no momento. Esaú trocou o direito de primogenitura, sua herança, por um prato de comida. A alma deseja, diga comigo, a alma deseja. Do que você está cansado? Por exemplo, a gente cansa de ver que o outro não muda, sim ou não? A gente cansa de ver que o outro não muda, a gente cansa de tentar sozinho. A gente cansa da urgência de tudo. Você já percebeu que tudo virou urgente? A gente cansa disso, a gente cansa de Deus não responder. A gente cansa de fugir, a gente cansa das exigências da vida, a gente cansa da rotina. Esses dias agora, chegou lá na igreja, mulher, 3 filhos, 4, cada um mais lindo que o outro. Ela tem uma filhinha, a mais nova, mas é uma filhinha também. E a filhinha vem e abraça. Ela chegou e falou assim: pastor, estou cansada. Falei: do quê?
da rotina. Todo dia a mesma coisa. Acorda, faz café para os meninos, vai lavar roupa, volta da roupa, vai lavar o almoço, dá banho, faz tarefa, ajuda com isso, faz aquilo, vai no mercado, volta. Estou cansada. A gente cansa da rotina. Até quando que eu vou estar nessa rotina? Existem coisas que nos cansam, precisamos admitir. A bênção cansou. A bênção aqui, o fruto da oração, estava cansado. E quando cansado, a gente não produz. A gente troca a bênção. A gente deixa de ser aquilo que fomos chamados para ser. Cuidado com o cansaço. Cuidado com o cansaço emocional, cuidado com o cansaço espiritual, cuidado com o cansaço físico. Se você está cansado, já deu ruim. A gente não descansa porque está cansado, a gente descansa para não cansar. Porque se você estiver cansado, já deu ruim. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar todas as áreas da sua vida em Deus, porque é Ele que cuida de nós, amém? Sexta coisa que eu aprendo: por isto, sempre acredite que é possível. Às vezes é preciso o quê? Crer contra a esperança, sim ou não? Crer contra a esperança. Por quê? Porque a fé agrada a Deus, amém? Diga, a fé agrada a Deus. Quantas vezes você prometeu para você mesmo e não cumpriu? Complicou, né? Quem para de sonhar não tem motivos para viver. Quantas vezes você prometeu para você mesmo e não cumpriu? Por quê? É o que eu realmente quero? Como é que eu vou conseguir? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Quem poderá me ajudar nessa conquista? Quem vai se beneficiar disso? Quando que eu vou conseguir? Por que que eu estou desejando isso ainda? Por que que eu estou insistindo nisso ainda, meu Deus? Acredite, contra a esperança. Acredite que Deus vai fazer, que vai dar certo, que a bênção chegará, amém? E eu quero encerrar, eu quero deixar para você passos fundamentais para superar conflitos emocionais. O texto diz que, quando diante dos conflitos emocionais, Rebeca, ela teve uma atitude, ela foi, diga comigo, consultar ao Senhor. Quem você tem consultado? Quem você tem consultado? Provérbios 24, 5, ele diz: quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Amém? Então, diante dos conflitos emocionais, o que fazer? Bem rapidinho. Primeiro, dê um passo de fé. Há pessoas que fazem parceria com o medo. Você precisa crer. Faça parceria com Jesus. Segunda coisa, dê um passo de mudança. Você precisa ser transformado. Santidade, renovação e mudança de mente. Mude a sua mente, a sua forma de pensar e tudo muda. Terceiro, um passo de vontade. Os inconformados é que transformam. Amém, queridos? Somos gratos, mas não estamos satisfeitos. Tire aquilo que é profano e coloque aquilo que é santidade. Tire mentira, prostituição, divórcio, briga, crises da sua vida, é profano. Arranca isso e coloque santidade, comunhão, alegria, prosperidade, paz, disciplinas espirituais. Busque a Deus. Quarto passo, dê um passo de busca. Campanhas, momentos como esse pela manhã, projetos, células, eventos, atos de justiça. Ajude as pessoas, se envolva com as pessoas. Por quê? Porque atos de justiça fazem bem. Um passo de busca. Você tem tempo para o que você quiser ter tempo. Então decida ter tempo de qualidade para você, decida ter tempo de qualidade de você para com Deus, decida ter tempo de qualidade para com a sua família. Esteja bem com a sua família e tenha empatia pelas pessoas, porque a empatia gera vida, amém? E por último, um passo de construção de raízes profundas com gratidão. Diga comigo, raízes profundas com gratidão. Você pode abrir a tua Bíblia em Colossenses 2:7. Colossenses 2:7. Vamos ler lá? Olha aqui. Estando enraizados
e edificados, primeiro enraiza, depois, primeiro raiz, depois edificação. Primeiro eu desço, depois eu cresço. Edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Foi ensinado isso a vocês nessa manhã? Amém? Crescendo em ações de graça. Dá um sorriso para a pessoa do teu lado e diga: obrigado por você existir. Vamos ficar de pé. Eu quero orar.